Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Complementar 840 de 2011, que é a lei que trata do regime jurídico dos servidores aqui do Distrito Federal. Lei aplicável, então, para os servidores estatutários que trabalham na Câmara Legislativa do Distrito Federal, no Poder Executivo do Governo do Distrito Federal, tá? E também nas autarquias e fundações do Distrito Federal. Esta lei complementar, então, é o Estatuto dos Servidores. Por um tempo, se aplicou aos servidores do Distrito Federal o mesmo regime dos servidores públicos federais, que era a Lei 8.112, e depois foi substituído pelo regime próprio do Distrito Federal. Então, para quem faz concursos para órgãos do Distrito Federal, a norma que vai reger os servidores é justamente esta Lei Complementar 840 de 2011. Tá? Aqui nesta lei, então, a gente vai ver todos os direitos, deveres e responsabilidades cometidas aí aos servidores do Distrito Federal. Antes de iniciar com a análise teórica da lei, eu gostaria de lembrar vocês que podem acompanhar meu trabalho, né, pelo meu site gustavofregapane.com. Lá eu tenho diversos cursos de Direito e Legislação para concursos públicos. Também no meu canal do YouTube vocês vão encontrar muitos vídeos gratuitos, basta procurar pelo meu nome, Gustavo Fregapane. E também tem a fanpage no Facebook, a fanpage Professor Gustavo Fregapane, onde eu também sempre posto ali dicas e materiais, sem falar nos grupos que eu crio também para os mais diversos concursos públicos, tá? Então é isso, pessoal, fica o convite. E também, dúvidas que vocês tenham desta aula, eu estou à disposição para ajudar vocês também pelo meu e-mail, que também está no meu site, né, que é gustavofregapane@gmail.com, tá? Bom, pessoal, então nós vamos trabalhar aqui com a nossa apostila que acompanha o curso, né? Importante que vocês acessem ali os materiais do curso e baixem a nossa apostila em PDF para acompanhar durante as aulas, tá? Porque eu vou fazer uma leitura da lei, dos principais artigos da lei, claro, não toda ela, mas dos principais artigos, principais pontos da lei, e vou comentando, né, como que isso tende a aparecer em prova e explicando também para que vocês entendam o conteúdo. Então é muito importante ter a apostila, porque nela a gente tem a legislação atualizada e alguns quadros comparativos e quadros de memorização que eu gosto de utilizar durante o estudo, tá? Então é isso, pessoal. Vamos começar a trabalhar falando, então, a quem está abrangido por este regime jurídico, tá? Todos os servidores do Distrito Federal estão abrangidos por este regime, tá? E temos no artigo 1º, então, a discriminação disso, tá? Temos ali, ó, a administração direta. O que é a administração direta? É o governo do Distrito Federal e as secretarias do governo do DF, tá? Todos os servidores do governo do Distrito Federal, da administração direta, estão regidos por esta norma, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, que é a Câmara lá Legislativa. Também as autarquias do Distrito Federal, as fundações do Distrito Federal e órgãos relativamente autônomos que integrem essa estrutura do Distrito Federal. Todos são regidos, portanto, por esta norma, tá? Essa é a primeira informação sobre a Lei 840. O artigo 2º, ele fala quem é servidor público para os efeitos desta lei complementar. Pessoal, quando a gente fala em servidor público no direito administrativo, nós temos lá os ocupantes de cargos públicos, os ocupantes de empregos públicos, que são aqueles chamados seletistas, porque são regidos pela CLT, e temos também a figura dos temporários, né? Contratados por excepcional interesse público. Bom, os temporários, eles são regidos pela própria lei que autorizar a criação dessas contratações temporárias. Os empregados públicos são regidos pela CLT, como os trabalhadores da iniciativa privada. E os ocupantes de cargo público vão ser regidos pela Lei Complementar 840, se forem aqui do Distrito Federal, tá? Tanto os cargos efetivos, que são aqueles que passam no concurso público, como vocês vão passar e vão ocupar um cargo efetivo no Distrito Federal, ou os cargos em comissão. Ambos, então, são os servidores públicos regidos aqui pela lei complementar.
Vejam, pessoal, lá no direito administrativo, todos esses são servidores públicos. Essas são diferentes modalidades de servidores públicos. Mas quando se fala nesta lei complementar, nos direitos desta lei 840, são servidores os ocupantes de cargos públicos, tá? Sejam eles efetivos ou em comissão. Ocupantes de empregos públicos e temporários não são regidos por esta lei, tá? Essa é a primeira informação que pode ser uma pegadinha na tua prova. A banca pode tentar te enganar afirmando que servidor público, para os efeitos desta lei 840, é a pessoa investida em emprego público. E aí está errado, tá? Quem é investido em emprego público é regido pela CLT. E não é considerado servidor por esta lei. É considerado servidor público lá no direito administrativo, lá nos manuais de direito administrativo, mas não aqui nesta norma, tá? Muito bem. Vamos seguindo, pessoal, para o artigo 3º da lei, tá? Destaque, né, que vocês estão acompanhando na apostila, a gente tem, né, um quadro ali com o conceito de servidor para vocês não esquecerem, né? Então, tá, servidor é quem está investido em um cargo público. O que é um cargo público, afinal de contas? O conceito de cargo público está ali no artigo 3º da norma. Temos ali cargo público como um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Esse cargo que tu está estudando agora, se tu acessar a lei que cria esse cargo, tu vai encontrar lá as atribuições do cargo. O que faz a pessoa que ocupa esse cargo e quais são as suas responsabilidades, tá? Para cada cargo existe essa discriminação específica de atribuições e responsabilidades. E claro, esse cargo vai ser cometido a um servidor. No caso do cargo efetivo, ao servidor que passar no concurso público, tá? Os cargos são criados por lei, isso é uma informação importante, tá? E a banca às vezes tenta nos enganar dizendo, o cargo é criado por decreto. Não, pessoal, um decreto não pode criar um cargo. Tem que ser por uma lei. Primeira informação importante. Segunda informação, ele tem uma denominação própria. Claro, cada cargo tem o seu nome, né? Cada cargo tem o seu nome. E também pago pelos cofres públicos. Claro, né? O cargo ele é remunerado pelos cofres públicos, o DF vai remunerar os ocupantes dos cargos. E por fim ainda, né, destacar que eles podem ser em caráter efetivo, quando é mediante concurso público, seu provimento, ou em comissão, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração, tá? Livre escolha lá do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou do governador do DF, tá? Muito bem. Então é isso que nós temos aí nessa primeira parte, nesse primeiro título aqui do regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, tá? Esses conceitos que vão ser importantes para a gente entender o restante aqui do nosso estudo. O título 2 da Lei Complementar 840, ele vai falar então sobre a investidura em cargo público, o provimento, tá? Provimento de um cargo é quando um cargo público está vago e alguém passa a ocupar esse cargo. O provimento do cargo efetivo a gente vai ver que é por concurso público, e é por isso que a gente está estudando aqui. E o provimento do cargo em comissão, esse é livre, só que tem alguns requisitos também que a gente vai observar, tá? Então, esse que nós temos no artigo 4º. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação em concurso público. Maravilha. O artigo 5º fala do cargo em comissão, o famoso CC. E o CC, ele tem livre nomeação e livre exoneração. Ele a qualquer momento ingressa e a qualquer momento pode ser mandado embora. Diferentemente de vocês concursados, porque vocês após 3 anos de probatório terão estabilidade e não poderão ser dispensados livremente, tá? Então nós temos no artigo 4º e no artigo 5º essas principais diferenças entre o cargo efetivo e o cargo em comissão. Vamos conversar um pouco mais sobre o cargo em comissão, tá? O artigo 5º, ele diz que o cargo em comissão, ele é para 3 funções, tá? Ele é para as funções de direção, chefia ou assessoramento, tá? É para essas funções que serve um cargo em comissão. Então vamos imaginar que a gente precisa contratar um psicólogo para o Distrito Federal. Vamos contratar um psicólogo por um cargo efetivo ou em comissão? O cargo efetivo. Porque a função profissional do psicólogo, enquanto servidor, não vai ser direção, chefia ou assessoramento.
Pode até ser que um psicólogo seja chefe de um setor, seja diretor de uma unidade, tá? Mas a profissão de psicólogo é um cargo efetivo. Assim como deve ser um procurador, um assistente social, um engenheiro, um economista, contador. Todas as áreas profissionais a gente vai ter cargo efetivo e vai ter que fazer concurso público. O cargo em comissão é por uma função de direção, de chefia ou de um assessoramento, tá? E é interessante aqui que esta lei do Distrito Federal é a lei mais bem elaborada que eu já trabalhei sobre leis de servidores, tá? Eu já dei aula em mais de 50 municípios sobre Estatuto dos Servidores, tá? E também em estados e o próprio da União. Este aqui do Distrito Federal, ele é o mais bem elaborado, pessoal. Ele é muito bem elaborado e ele é muito detalhado. Ele explica justamente para evitar ações judiciais discutindo coisas que já são consolidadas na jurisprudência. Ele já coloca aqui no texto da lei a forma mais clara e direta de dispor o direito aí dos servidores, tá? Então ele se preocupa em fazer algo que os outros estatutos geralmente não fazem. Ele vai explicar, então, a direção, a chefia e o assessoramento no parágrafo 1º, tá? Então tem 3 tipos de cargo em comissão. Tem o de direção, tem o de chefia e tem o de assessoramento. O de chefia envolve atribuições da administração superior. O de chefia, esse primeiro de direção, né? O de chefia, aquele cujo desempenho envolve relação direta e imediata de subordinação. E o assessoramento, aquelas cujas atribuições sejam para auxiliar. O assessor, ele é o camarada que vai auxiliar um detentor de mandato eletivo, por exemplo, um deputado distrital lá na Câmara do Distrito Federal, ou o governador do DF, né, são cargos, mandatos eletivos, ou para assessorar ocupantes de cargos vitalícios, ou ainda para assessorar ocupantes de cargos de direção ou de chefia. O assessor, então, ele trabalha ligado a um diretor, a um chefe, a um cargo vitalício ou um ocupante de um mandato eletivo, tá? E é um assessoramento geralmente mais político, né? Muito um assessoramento mais político do que profissional propriamente dito. Então, geralmente, os cargos em comissão vão ter essas funções políticas, tá? Interessante que o parágrafo 2º do artigo 5º, ele coloca algo que não é comum em outros lugares, tá? E por ser algo que não é comum em outros estatutos de servidores, é bem possível que isso apareça em prova. Pessoal, no mínimo, 50% desses cargos em comissão, pelo menos metade, então, dos cargos em comissão, eles devem ser providos por um servidor de carreira. É porque é o seguinte, pessoal, o cargo em comissão ele é de livre nomeação. Então, na hora de escolher quem vai ocupar o cargo em comissão, pode ser escolhido um servidor já concursado, ou pode ser escolhido alguém que não trabalha na administração pública. Qualquer pessoa pode ser nomeada para o cargo em comissão, mas do total de cargos, pelo menos metade, eles vão ter que escolher concursados, tá? Isso aqui é muito importante, isso aqui valoriza o servidor concursado. Essa regra, essa disposição ela é muito importante e tem uma boa possibilidade de aparecer na nossa prova, tá? Muito bem. E aí nós temos, no parágrafo 3º, que é proibida a designação para função de confiança ou nomeação para cargo em comissão, inclusive os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado algum ato que seja tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, observado o mesmo prazo de incompatibilidade daquela lei. Pessoal, aqui o que está dizendo o parágrafo 3º? Ele está dizendo que aquelas pessoas que não preenchem requisitos legais para serem candidatos não podem ocupar cargo em comissão. Porque acontecia às vezes, um político ele era declarado inelegível. Aí tu pensa, né? Bom, ele está inelegível, agora ele não concorre mais. E aí ele ocupava um cargo em comissão num órgão público. Isso aí até é um contrassenso, né? Então este parágrafo 3º ele traz essa regra expressa. Aquele que foi declarado inelegível não pode ocupar cargo ou função de confiança aqui na administração pública, tá? Muito bem. E nós temos as funções de confiança. Falamos sobre cargos efetivos em comissão e vamos falar agora sobre as funções de confiança. Pessoal, as funções de confiança, popularmente chamadas também de funções gratificadas ou FGs, tá? As funções de confiança, elas são privativas
de ocupante de cargo efetivo. Vejam, os cargos em comissão são de livre nomeação. Pelo menos metade deles tem que ser servidor efetivo, mas a outra metade pode ser qualquer pessoa. Aqui nas funções de confiança, todas elas, 100% das funções de confiança, são ocupadas por concursados, por cargos efetivos. Tá? É isso que nós temos. E elas, as funções de confiança, são para a mesma função que o cargo em comissão. A diferença é quem pode ocupar ela, porque aqui só efetivo pode ocupar. Então também as funções de confiança são para direção, chefia e assessoramento. Tá? Fiz um breve resumo no quadro da nossa apostila sobre os cargos efetivos, cargos de comissão e função de confiança, destacando ali essas principais características que a gente já comentou, tá? Fica esse quadro para auxiliar vocês na revisão e para ajudar vocês também a lembrarem, né, os pontos mais importantes. Então, tá aí o quadrinho com os 3 itens, tá? Seguimos, pessoal, para o artigo 7º. O artigo 7º, ele traz os requisitos básicos para investidura em cargo público. Quais são os requisitos para que eu possa ocupar um cargo público no Distrito Federal? Primeiro, a nacionalidade brasileira. E com uma dica importante, pessoal, não faz diferença para os cargos em geral se é brasileiro nato ou naturalizado. Isso só vai fazer diferença lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, porque é o artigo que trata sobre a nacionalidade. E aí lá no parágrafo 3º, ele elenca alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. E isso na prova lá de direito constitucional pode aparecer. Lá no direito constitucional se estuda isso e lá é importante saber quais cargos que só o brasileiro nato pode ocupar. Fora aqueles casos que a Constituição Federal elenca, os cargos públicos em geral, qualquer brasileiro pode ocupar. Não faz diferença se é nato ou naturalizado. Então, se a banca afirmar na prova que a nacionalidade brasileira nata ou ser brasileiro nato é um requisito para os cargos no Distrito Federal, isso está errado. Basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. E ainda os estrangeiros poderão ocupar cargo público na forma da lei federal. É o que diz o parágrafo 2º, tá? Então, o requisito geral é ser brasileiro e, em alguns casos, inclusive estrangeiros também vão poder ocupar os cargos. Esse é o primeiro ponto do artigo 7º. Segundo ponto, estar no gozo dos direitos políticos. A Constituição Federal prevê hipóteses de suspensão e perda dos direitos políticos. E quem não está no gozo dos direitos políticos não pode ocupar um cargo público. Por exemplo, quem está cumprindo uma condenação criminal, quem foi condenado por improbidade, ou ainda quem não preencheu requisitos de cidadania previstos lá na Constituição. Tá? Também tem que comprovar, para a investidura no cargo público, a quitação com as obrigações militares, no caso dos homens, né, militares, e eleitorais para ambos os sexos. Né? Então tu vai comprovar, tu pega pela própria certidão, né, do Tribunal Eleitoral, tu vai conseguir pegar ali uma certidão que tu está regular, então, que tu tem comparecido às votações, né, porque o voto no Brasil ele é obrigatório e a gente tem essa regra aí também de estar quite com essas obrigações. Né? E no caso dos homens, né, aquela comprovação militar também. Além disso, pessoal, nível de escolaridade exigido para o cargo. Claro, cada cargo tem seu nível de escolaridade, né? Se tu faz um concurso de nível médio, tu vai levar lá o diploma do ensino médio. Se tu faz um concurso para nível superior ou técnico, tu vai levar o teu certificado de conclusão lá daquela graduação ou daquele curso técnico, tá? Idade mínima de 18 anos, tranquilo. E aptidão física e mental, né? Que a aptidão física e mental, quando tu vai tomar posse no cargo, tu vai passar pelos exames, né? Para verificar a tua aptidão física e mental para o cargo. Muito bem. A lei também pode estabelecer requisitos específicos para cargos públicos. Alguns cargos, às vezes, exigem, por exemplo, carteira de habilitação, outros requisitos, tá? Tudo tem que estar previsto em lei, e aí o edital vai trazer na hora do concurso, tá? Parágrafo 2º já comentamos. Parágrafo 3º, os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. E isso aqui é uma bela pergunta para a hora da tua prova. Vamos abrir um espaço aqui e vamos falar sobre o futuro, pessoal. Vamos falar, então, sobre o que vai acontecer depois do concurso que vocês vão realizar no Distrito Federal. Vocês vão passar no concurso, né? E ao passar no concurso, vai ocorrer a nomeação. Ocorre a nomeação,
o nome de vocês vai ser publicado no Diário Oficial, e aí começa um prazo, e a gente vai ver qual é esse prazo na sequência, tá? Para vocês se apresentarem e tomarem posse. Na posse, vocês vão dizer que aceitam o cargo e vão comprovar que preenche os requisitos para ocupar esse cargo. E depois, vocês ainda vão entrar em exercício. O exercício é quando vocês começam efetivamente a trabalhar, tá? Então, existe um prazo para tomar posse e depois um prazo para começar a trabalhar. Muito bem. Em que momento que tu vai comprovar esses requisitos do artigo 7º? No momento que tu for tomar posse. Por quê? Porque quando tu é nomeado, o Distrito Federal não te conhece ainda. O governador do Distrito Federal ou o presidente lá da Câmara Legislativa, ele não te conhece. Ele não sabe se tu é brasileiro, ele não sabe se tu está no gozo dos direitos políticos, ele não sabe se tu está indo votar, se tu está aqui de obrigações militares. Tudo isso tu vai comprovar quando tu for tomar posse, tá? Então a nomeação é uma convocação dos candidatos para que se apresentem para tomar posse. Quando se apresentar para tomar posse, vai dizer que aceita o cargo, porque tu pode ter passado em outro concurso melhor e não desejar mais assumir. Tu vai dizer lá, aceita o cargo e preenche os requisitos. Tu vai comprovar todos esses requisitos, tá? E isso pode ser uma pergunta da prova. Em que momento que tu vai comprovar os requisitos? É na posse, não é na nomeação nem no exercício. É para tomar posse que tem que comprovar esses requisitos, tá? É isso que nós temos, então, neste artigo 7º aqui da lei. Seguimos para o artigo 8º, que traz as formas de provimento. Já vimos a primeira, que é a nomeação, é a forma normal. A maioria dos cargos são providos por nomeação. Os candidatos fazem o concurso, os melhores classificados vão ser nomeados, vão tomar posse e vão entrar em exercício. Mas tem outras formas, e a gente vai ver cada uma das outras formas, tá? Elas estão explicadas na sequência, cada uma delas, tá? Que são a reversão, a gente vai ver que é o retorno do aposentado, o aproveitamento, que é o retorno do servidor que estava em disponibilidade, a reintegração, que é o retorno do servidor que foi injustamente demitido, e a recondução, que é quando o ocupante de um cargo estável retorna para um cargo estável que ele ocupava antes, tá? Mas nós vamos explicar cada um desses itens na sequência, tá? O artigo 9º ele traz que é vedado, é proibido editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Como assim? Eu não posso editar nenhum ato de nomeação, posse ou exercício com data anterior. Tá? Porque às vezes eles fazem isso, eles falam para a pessoa, né? Olha, tu vai ocupar um cargo aqui e a gente está precisando do teu trabalho para ontem. Então faz o seguinte, encaminha a documentação e já começa a trabalhar. E aí depois a gente publica lá no Diário Oficial com data retroativa, a nomeação, a posse, o exercício. Eles fazem muito isso com cargo em comissão, tá? Não pode fazer, tá? Quando eu digo que eles fazem muito, é que órgãos públicos fazem muito isso, tá? Porque não é correto fazer, e aí a lei do Distrito Federal proíbe. Então aqui no Distrito Federal isso não vai acontecer, tá? Não pode editar ato retroativo. Só quando for publicado, no dia que for publicado, que vai começar a correr o prazo da nomeação para tomar posse, do momento da publicação da posse, que vai correr o prazo para entrar em exercício, e só do momento que entrar em exercício que efetivamente vai começar a trabalhar e receber como servidor. Tá? Não pode editar nenhum desses atos de forma retroativa, tem que ser com a data do próprio dia. E o artigo 10 traz que o ato de provimento compete a governador no Poder Executivo, tá? Os cargos do Poder Executivo do Governo do Distrito Federal. Quem vai fazer o provimento vai ser o governador do Distrito Federal. Os atos da CLDF, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, vai ser o presidente da Câmara. E do Tribunal de Contas do Distrito Federal vai ser pelo presidente do Tribunal de Contas. Porque todos os servidores, né, desses três órgãos vão estar ligados aqui a esse regime estatutário da Lei 840. Tá? Muito bem, pessoal, vamos dando sequência a falar um pouco sobre concurso público. Tá? O concurso público nós temos aí no artigo 11, que as normas vão ser fixadas em lei específica, e o concurso pode ser de provas ou de provas e títulos. Quando o concurso é de provas somente, quem fizer mais pontos na prova vai ficar em primeiro lugar e vai ser nomeado. Se ele for de provas e títulos, além da pontuação que tu fizer na prova, tem títulos que podem valer pontos. Por exemplo, tu tem uma pós-graduação, tu tem publicação de livros na área, o edital vai trazer especificamente, né, quais são as pontuações. Nesses casos, então, fica por opção, né, da administração fazer concurso de provas ou de provas e títulos.
O artigo 12 traz que o edital de concurso tem que reservar 20% das vagas para as pessoas com deficiência, desprezada sempre a parte decimal, né? 20% então, e se faz com o número inteiro, desprezando os décimos, tá? Isso é importante para a prova, tem que lembrar que 20% das vagas estão reservadas para as pessoas com deficiência, tá? 20% a reserva de vagas, isso cai bastante em prova. Muito bem. Temos no artigo 13 que o prazo de validade do concurso ele é de até 2 anos e pode ser prorrogado uma única vez por igual período na forma do edital. Geralmente os concursos públicos são feitos assim. É aberto o concurso, se tem uma classificação final e por 2 anos podem ser nomeados os candidatos que estão naquela lista. Quando expira os 2 anos, aí quem fez o concurso pode prorrogar por mais 2 e continuar por mais 2 anos usando a mesma lista de classificação, ou pode não prorrogar e optar por fazer um novo concurso, tá? O que nós temos que saber para fins de prova é que o prazo de validade ele é de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2, tá? Até 2 anos. Se o governo quiser fazer um concurso por prazo menor, ele pode fazer por 1 ano prorrogável por mais 1, 6 meses prorrogável por mais 6, não tem problema. Geralmente se faz por 2 prorrogável por mais 2 por motivo de economia, tá? Muito bem. E aí o parágrafo primeiro traz algo que era para ser óbvio, mas tem que ser colocado no papel, que no período de validade do concurso, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre novos concursados, tá? Claro, né? Dentro desses 2 anos de validade do concurso, se alguém for nomeado para o cargo, é quem passou naquele concurso. Não pode abrir um outro concurso enquanto essa lista ainda está válida, né? E o parágrafo 2º nos traz que o candidato que for aprovado em concurso público, no prazo de 5 dias contados da publicação da sua nomeação, ele pode solicitar o seu reposicionamento para o final da lista de classificação. Aqui é o seguinte, pessoal. O candidato, então, ele está classificado lá em primeiro lugar. E tem, sei lá, 50 aprovados nesse concurso. Tem uma lista com 50 nomes, tá? Ele é o primeiro colocado, ele foi chamado. E quando ele foi chamado para a nomeação, ele não quer assumir o cargo. Ele pode não assumir o cargo e ir para o fim dessa lista. Não há nenhuma garantia que ele vai ser chamado de novo. Mas ele pode ir para o fim da lista. Aí eles chamam o segundo colocado. E depois que chamarem todos da lista, ele pode ser chamado de novo, tá? Isso é possível, tá? No momento que o candidato, então, for nomeado, ele pode ou comparecer para tomar posse, ou no prazo de 5 dias, pedir para ir para o final da lista. E aí só depois que chamarem todos, se chamarem, ele vai ser chamado de novo, tá? Essa é a ideia do artigo 13, tá? Muito bem, pessoal. A próxima sessão fala sobre a nomeação e vai explicar melhor esse caminho que a gente já começou a conversar de nomeação, posse e exercício. Mas isso a gente assiste na próxima aula. Dá um clique que eu já volto. Até logo.